Mas vamos lá, queridos, vamos abrir, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Pela graça do Senhor, vamos terminar o capítulo 11 essa noite. Estamos quase no final do livro de Hebreus, hein? Hebreus 11. Bom, o nosso estudo do livro de Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote, e o versículo-chave é Hebreus 11:1, que diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E no nosso último estudo nós vimos a fé de Josué e a fé de Raabe. Vocês lembram disso, né? Nosso último estudo do livro de Hebreus. Hoje nós vamos terminar o capítulo 11 olhando alguns outros nomes, mas o autor ele não tem a finalidade de fazer uma narração detalhada dos heróis da fé do Antigo Testamento. Ele deu alguns exemplos e agora ele sumariza, né? Ele termina com alguns poucos nomes, né? Ele engloba algumas ações de fé e, e ele finaliza de forma surpreendente. Então, o tema que nós vamos ler primeiro Hebreus 11, de 32 a 40. Diz assim, Hebreus 11, a partir do versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco, Senhor. Teu Espírito Santo tenha a liberdade de tratar nosso coração, Senhor, de nos corrigir, de nos ensinar, de nos instruir, de nos capacitar, de nos lavar com a palavra, Senhor. E Deus, sabemos que o Senhor vai fazer tudo isso e muito mais, Senhor, porque o Senhor ama o teu povo, ó Deus. O teu deleite, o teu prazer, ó Deus, ver teu povo buscando a tua face, Senhor, buscando o Senhor na tua palavra, Deus. Então, não há limites, ó Deus, para um coração faminto e sedento, Deus. Se manifesta com o teu poder e faça muito além do que podemos pedir ou pensar, Senhor. Surpreenda-nos, ó Deus, com a tua bondade, Pai. Nós clamamos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito bem, queridos. O tema desse estudo, dessa mensagem é outros heróis da fé. Então, nós temos aqui outros heróis da fé. Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Observem que o autor do livro de Hebreus, ele está concluindo, né, o capítulo, né? Ele começou a falar a descrever a fé. Depois ele dá alguns exemplos, né, a partir lá de Abel, né? E ele vem falando da história de Israel. E aí então
ele chega nesse momento e ele fala: mas o que mais vou dizer depois de todos esses exemplos de fé? Eu não tenho tempo para falar. Né? Ele não quer ser cansativo, ele não quer nos exaurir, né? Ao citar nome por nome. E eu fiquei pensando, poxa vida, há tanta gente, né, que a gente conhece no Antigo Testamento, que Deus fala conosco, que nos ensina sobre fé, que nos aquebranta, né, quebra o nosso coração pela atitude de fé. E aí ele não cita o nome, ele simplesmente ele coloca ações de fé nessa parte final. E tudo bem, porque o mais importante, irmãos, não é o nosso nome ser conhecido ou lembrado, mas Jesus ser lembrado através das nossas vidas. Amém? Nós vamos passar, né? Nós vamos passar, e o que importa? Importa que Jesus seja lembrado quando nós passarmos, né? Que Jesus, aquilo que Jesus agiu através das nossas vidas, né? Seja o testemunho, o legado que vai ficar quando nós formos embora. Então, esse é o ponto principal. Essa é a fé de que nós estamos falando a respeito, né? A fé de que a própria manifestação do Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. Quantas oportunidades o Senhor nos dá no dia a dia para que ele seja manifesto através da nossa fé, não é? Então ele fala: o que mais direi? Não tem tempo para falar. E ele cita alguns, né, alguns juízes. Ele fala de Gideão. Vocês se lembram de Gideão, né, que venceu? E olha, gente, quando a gente pensa em Gideão, eu pelo menos, né? Talvez vocês não, né? Mas quando eu penso em Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e Davi, ele era o líder do exército. A juíza na época era Débora. E Débora fala: o Senhor falou que já vai dar vitória para vocês, né, contra os cananeus. E aí ele falou: ah, não, eu não vou para essa guerra, né? O capitão do exército, né, não estava com medo, com medo. E a profetisa falou: Deus já falou que vai dar. Aí ele falou: se você vier comigo, eu vou. Aí ela falou: tá bom, eu vou com você. Ela era juíza, ela não era especializada em guerra, mas ela falou: mas todos vão saber, né? Que o Senhor deu vitória porque uma mulher foi para a guerra, em vez de você acreditar, simplesmente, né? E louvado seja Deus, né? Ele deu a vitória ao povo, mas que vergonha, Baraque. E Sansão, nossa, Sansão é incrível, né? Porque é o exemplo do cristão carnal, né? Olha, misericórdia, vivia para satisfazer seus próprios prazeres, né? Ele vivia para satisfazer a sua própria carne, brincava com os limites, né? Brincava com as coisas de Deus, e teve as consequências, né? Ele acabou sendo enganado, seduzido, cego, prisioneiro, escravo do povo inimigo. Uma vergonha para um juiz. Um homem que tinha um potencial tão grande, né? Como diz a canção, era o portão, né, do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Né? Realmente, esse Sansão eu vou contar para você. Uma vergonha. Mas ainda ainda ali como escravo cego, sendo zombado pelo inimigo, ele trouxe o coração dele de volta para Deus. E ele falou: Deus, me perdoa e me dá mais uma chance. Glória a Deus, que o nosso Deus é o Deus de muitas chances, né? É o Deus que, se há uma fagulha de fé, como é tudo para ele, né? Ainda que tenhamos uma fé do tamanho do grão de mostarda, para isso basta, né? Nenhuma fé, não. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas, né, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, impossível de se ver, né? De se enxergar, mas o Senhor vê e é suficiente para ele. Então, na sua morte, Sansão, ele acabou com os filisteus. Ele matou mais inimigo do que em vida, né? E trouxe grande vitória para a nação de Israel. Então, veja só, Sansão aparece como um dos heróis da fé. Jefté também, Deus trouxe uma grande vitória contra outro povo inimigo, né? Quantos inimigos. Mas de fé em fé e glória em glória, Deus, né, vai mostrando a sua graça ao seu povo, né? E Jefté ele teve grande vitória contra outro povo inimigo, acredito que os amonitas,
Só que ele fez uma promessa muito tola, né? Ele foi muito precipitado com a sua fala. Ele falou: Deus, se o Senhor me der vitória, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que sair, eu vou sacrificar para ti. A filhinha dele saiu. A filhinha dele saiu para cumprimentá-lo. E ele falou: vou cumprir meu voto. Mas era proibido, por lei, sacrificar pessoas, né? O povo de Deus não fazia isso, né? Só se eles se convertessem aos deuses pagãos, né? Mas pela lei do povo eles não poderiam fazer isso, né? Sacrifício humano. Então, acredita-se, dizem os estudiosos, que o seu sacrifício foi uma lei de voto perpétuo, né? De virgindade perpétua. Assim ele consagrou a filha dele ao Senhor. Então, mas Jefté, né? E então teve Davi. E Davi, como eu falei, esse daí, né, um homem segundo o coração de Deus, lembra a gente, né, de que vale a pena se arrepender rápido, né, ainda que tenhamos as consequências das nossas escolhas, más escolhas, mas é um homem que amou a Deus mais do que a si mesmo. Mas ele teve as suas falhas também, né? Suas falhas. Na sua galeria, vamos dizer assim, das obras, né, da sua vida, teve aquelas que ele não tinha muito orgulho, né? Mas o que conta para Deus, irmãos, novamente, né, não são as quedas, são os atos de fé, né? É a nossa fé que conta. Louvado seja Deus, porque é isso que está registrado no livro da vida, né, dos eleitos. Então, o sangue de Cristo, ele apaga, né, todos os nossos pecados. É só o sangue de Cristo que tem o poder, irmãos, de apagar todos os nossos pecados. E é por isso que nesse capítulo dedicado à fé, né, aos heróis da fé, nós temos pessoas assim como nós, né, mas que simplesmente escolheram confiar e crer no Senhor. E é por isso que seus nomes estão no hall da fé. E então vem Samuel, o profeta, você sabe, Samuel dedicado ao Senhor, né, desde criança, cresceu na casa do Senhor, foi usado grandemente pelo Senhor, mas ele está aqui como representante de todos os profetas. O autor coloca Samuel e os profetas. Então você pensa em Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías e todos os profetas, né? Daniel, Ezequiel, os maiores e os menores também. Está todo mundo aqui representado. Ele não vai citar um por um, mas simplesmente ele nos lembra. Samuel é interessante porque ele marca ali um período importante, né, da nação. Ele foi o último juiz e o primeiro, vamos dizer, profeta dos profetas, né? E então é importante ter o nome de Samuel aqui. Mas é isso, irmãos. Mas o que dizer mais? O versículo seguinte, versículos 33 e 34, diz o seguinte: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Bom, alguns nomes que vêm à mente quando nós lemos essa lista, né, de algumas ações de fé. E a gente pode citar algumas, né? Subjugou reinos e praticou justiça. Nós lembramos de Davi, Josué, o rei Asa, o famoso rei Asa, Josafá, né? Quem lembra de Josafá contra Senaqueribe? Ezequias, né? Josias, né? Que reformou todo o reino. Homens incríveis, né? Que buscaram o que é certo e subjugaram reinos, praticaram a justiça, né, como Elias, Eliseu, outros profetas, né? O rei Josias também, alcançaram o cumprimento de promessas. Nós lembramos de Caleb, nós lembramos de Gideão, nós lembramos de Baraque. Fechou a boca de leões, quem você lembra? Daniel, né? Claro, Daniel. Davi também, Benaia, né? Davi lutou com o leão para defender as ovelhas. Benaia era um dos poderosos de Davi, né? Ele venceu um leão no dia de neve. Quem conhece essa história? Eu quero que você fique com vontade de ler o Antigo Testamento depois disso. São muitas histórias incríveis
né? E, e Deus vai se revelando e sendo glorificado através da vida dessas pessoas. Quando nós lemos, extinguiram a violência do fogo, você pensa em quem? Nos três, né, jovenzinhos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, escaparam do fio da espada. Nós lembramos de Davi, que escapou da espada de Golias e de Saul, Moisés, que escapou da espada de Faraó, Elias, que escapou da espada de Jezabel, e muitos outros. E aí fala, da fraqueza tiraram força. E aí a gente lembra de Sara, Gideão, Abraão, Esther, o rei Ezequias e muitos outros. Eu quero pôr meu nome, e eu sei que muitos de vocês aqui também. Da fraqueza tiraram. Meu, olha, não tenho muitos relatórios aqui, né, de fechar a boca do leão, né, nem de escapar do fio da espada, mas tirar força da fraqueza. Esse a gente tá, né? Esse a gente tá. Porque é uma luta, não é, irmãos? É uma luta espiritual intensa na vida do cristão, né? Quando que nós não estamos em luta espiritual? Nunca. Né? O tempo que nós vivemos, irmãos, nós estaremos debaixo de guerra espiritual, né? Há um inimigo invisível que não cessa contra as nossas vidas, né? Não cessa de atirar dardos inflamados contra a nossa mente, de tentar nos desanimar a fé, de não servir ao Senhor, de não participar da comunhão, né, de não orar, de não meditar na palavra de Deus, o nosso coração vai esfriando e vai se entristecendo, porque tudo que o inimigo quer é nos ver fora da corrida proposta, dessa corrida, né, que precisa de tanta perseverança, né, que é a jornada cristã. Mas muitas vezes o Senhor, ele vai lá onde nós estamos, ele é tão grande, tão poderoso, mas ao mesmo tempo é tão cheio de compaixão e misericórdia, que ele nos alcança onde nós estamos, ele nos alcança onde a nossa fé está. E às vezes ela é uma fé pequenina, né? Uma fé pequenina, e o Senhor nos acha ali e nos levanta a partir dali. Não é verdade, irmãos? Então, é da fraqueza que nós tiramos força pela graça de Deus. O Charles Spurgeon, nosso conhecido pregador inglês, disse o seguinte: muitos de nós podem nunca ter que enfrentar a estaca ardente, nem curvar os pescoços sobre o bloco para morrer, como Paulo fez. Mas se tivermos graça suficiente para sermos fortes na fraqueza, não seremos deixados de fora do rol dos heróis da fé. E o nome de Deus não deixará de ser glorificado em nossas vidas. Irmãos, é verdadeiro provérbio, né? Se nos mostrarmos fracos no dia da angústia, nossa força será pequena. Nós temos que fazer como Davi nos ensina a fazer, nos fortalecer no Senhor. Nos fortalecer no Senhor. Efésios 6 fala que o Senhor, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. O Senhor tem um reservatório de poder para nós. E tudo que nós precisamos é ir até o Senhor. Nós não vamos ter a força em nós, mas Ele promete nos fortalecer nele. Amém? Então, tudo que nós temos que fazer é ir até o Senhor. É colocar nosso coração no Senhor. É clamar ao Senhor. É pedir socorro ao Senhor. E Ele prontamente vai nos resgatar. A lista também fala daqueles que se tornaram poderosos na batalha. E nós temos uma lista enorme. Davi, Asa, Josafá e assim por diante. Versículo 35. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. O versículo 35 ele é um versículo de transição, irmãos, porque ele mostra tanto a fé, né, que foi demonstrada em triunfo, né, como ele falou até agora, né, fecharam a boca de leão, escaparam da espada, apagaram o poder do fogo. Uau, 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 né? São atos gloriosos, atos triunfantes da fé, não é? E todos nós gostamos desses, né? Nada contra isso, né? Queremos mais desses.
e não menos desses. Então, maravilhoso isso. Aí no 35 ele fala que não só homens, mulheres também, elas demonstraram sua fé e pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Então, eu penso em dois exemplos no Antigo Testamento muito comum para os recipientes dessa carta, né, que é a viúva de Serepta e a mulher sunamita, né, que tiveram, né, seus entes queridos de volta da morte. Mas aí ele fala na sequência do 35, até aí foi glória. Mas aí ele fala que uns foram torturados e recusaram ser libertados. Quando ele fala tortura, é tortura até a morte, né? É ser esticado até romper, é ser açoitado, é crueldade, é tipos terríveis de tortura. Mas eles recusaram ser libertados, eles preferiram passar por isso, para poderem alcançar uma ressurreição superior, diz o versículo. E isso aqui foi demonstração de fé, né? Isso aqui também foi demonstração de fé. Deus também foi glorificado através desses atos, não é? Então, quando eu penso em fé e eu penso em Deus sendo revelado através de uma atitude de fé, muitas vezes ela vai ser como algo triunfante, mas muitas vezes vai ser como algo que humanamente nós não procuramos, né? Ou não gostamos, né? Ser torturado até a morte, por exemplo, né? Mas, ao fazer isso, esses homens demonstraram uma fé. Deus foi glorificado. E isso é maravilhoso. E é por isso que entraram na lista dos heróis da fé. Porque eles esperavam uma ressurreição superior daquela. Foi muito bom essas mulheres serem seus mortos, né, de volta. Nossa, que legal, né? Mas a gente sabe, elas tiveram seus mortos de volta e um dia eles voltaram a morrer, né? Mas esses outros, há um contraste aqui que o autor faz. Eles esperavam uma ressurreição superior, não só voltar à vida, mas estar vivo diante do Senhor para sempre. É dessa ressurreição. Então, que fé, não é? Que fé! E mostra uma fé muito maior do que ter os seus mortos de volta. E versículo 36 continua nesse pensamento, né? Como outras formas diferentes de fé ser demonstrada. O versículo 36 fala: outros enfrentaram zombaria e açoites. Ele está falando tudo isso por fé, tá bom? Por fé. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão por meio da fé. E realmente o termo outros aqui significa outros de forma diferente, de um tipo diferente, né? Então esses outros, de uma forma diferente que os anteriores, também demonstraram fé e também glorificaram a Deus por meio da sua fé, mesmo que o resultado, né, aos olhos humanos tenha sido diferente, mas eles demonstraram fé. Então, eles foram vitoriosos. Alguns são vitoriosos, né, em meio às circunstâncias, e outros são vitoriosos acima das circunstâncias, né? Porque nós vivemos o espiritual e não estamos limitados ao material. Então, zombarias, açoites, nós lembramos de Isaac sendo zombado pelo seu irmão Ismael, Sansão sendo ridicularizado pelos filisteus. Nós pensamos em correntes e prisões. É claro, nós lembramos de José no Egito, nós vimos, né, o quanto aquilo cooperou para o plano de Deus na vida dele. O profeta Miqueias preso pelo cruel Acabe e muitos outros. Mesmo no Novo Testamento, nós vemos Paulo sendo açoitado, sendo preso, né? E quantos apóstolos do Senhor Jesus tiveram que passar por situações difíceis assim, mas pela fé. Eles passaram por isso pela fé, né? Porque não queriam parar de pregar sobre o Senhor Jesus.
Então, foi o modo que Deus escolheu para ser glorificado. Deus, ele vai ser glorificado, não importa como, né? De todo jeito Deus vai ser glorificado. E às vezes é difícil para nós entendermos isso, mas Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele vai ser sempre glorificado. E nós fomos escolhidos por Deus para trazer glória para o nome dEle. E nós vamos fazer isso, irmãos. Nós vamos trazer glória para o nome do Senhor. E aí ele continua no versículo 37 a lista, né? Outros demonstraram fé sendo apedrejados, né? Nós lembramos de Estevão, o primeiro mártir da igreja, lembra disso? Foi apedrejado à morte e viu Jesus de pé. Meu Deus, Jesus estava à destra do Pai nas alturas, mas ele tem uma visão clara do Senhor de pé para recebê-lo, irmãos. Isso é glorioso demais. Estevão, o primeiro mártir da igreja, que morreu apedrejado, ele viu o Senhor de pé para recebê-lo. Ah, que alegria tremenda esse homem não teve. Então, muitos foram apedrejados, outros cerrados ao meio. O profeta Isaías, irmãos, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Incrível. Jeremias também foi apedrejado. E aí ele coloca no meio de tudo isso, postos à prova. Eu até pesquisei, é isso mesmo que quer dizer, porque ele está falando aqui de mortes terríveis. Aí ele coloca postos à prova. Aí eu lembrei, passar por tentação, às vezes é como ser cerrado ao meio. Ser tentado e desejar vencer a tentação é uma morte. É uma morte terrível. É uma morte cruel. Pela fé, para a glória de Deus. Amém, irmãos? É sim. Mortos ao fio da espada, sabemos Tiago foi morto ao fio da espada e tantos outros. E andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, como Elias, o próprio João Batista, necessitados, afligidos e maltratados. Quantos e quantos e quantos passaram por isso para a glória de Deus, não é? Pela fé, escolheram passar por isso. Há uma lista enorme aqui. Mas eles vagavam com peles de ovelhas e de cabra, né? Você vê que eles não estavam preocupados com nada mais, né? Nada que era material, nada que era aparente, ter uma boa aparência diante dos homens. Não, eles estavam preocupados com coisas maiores, né? Coisas superiores. Um coração íntegro diante de Deus. Versículo 38 diz então: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Lembro de Elias se escondendo, né, numa caverna. O próprio Davi, né, fugindo de Saul. E a princípio você pensa, nossa, mas é muita humilhação, né? Mas existe uma glória, irmãos, no sofrimento que a Bíblia fala que a gente não pode ver, mas no momento da luta, né, é como se você pudesse sentir, né? Nos momentos de maior perseguição ou de maior dificuldades, são os momentos que mais nos aproximam de Deus. E aí nós somos capazes, pela graça de Deus, de ver como esse mundo espiritual é real. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque nesse mundo material nós temos muitas distrações e parece que é tudo que nós temos, mas não é. É uma grande mentira, uma grande farsa, né? Quando nós vivemos uma vida muito fácil, sem dificuldade, sem sofrimento, praticamente nós desconhecemos o mundo espiritual, irmãos. Mas quanto mais difícil, né? Quanto mais luta, quanto mais sofrimento, mais você se agarra ao Senhor.
e maior, o mundo espiritual se torna tangível, né? Se torna mais concreto do que a cadeira que você está sentado, porque Jesus é vivo, né? As promessas são verdadeiras, a palavra fala com a gente, Deus te dá força na caminhada, tudo é muito real, tudo é muito verdadeiro, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido quando a gente passa por dificuldades, por lutas, né? E louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Nós estamos sendo preparados, irmãos, né? Se nós não formos capazes de louvar a Deus no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, no meio da dor, nós só temos essa vida para isso. Nós não vamos ter sofrimento para sempre. Nós só temos essa vida para sofrermos por amor ao Senhor. Nós não vamos ter outra. Então nós queremos viver para o Senhor, independente das circunstâncias. É claro que nós nos alegraremos, né? Quando nós vemos o triunfo, né? Acima de todas as dificuldades, do modo que nós gostamos, né? E nós precisamos também, né? Louvar a Deus e continuar a ser fiel ao Senhor, mesmo debaixo de circunstâncias difíceis, indesejáveis, porque nós temos uma esperança que vai além dessa vida. Nós temos uma certeza que é eterna, não é? Esse mundo não é tudo, meus irmãos. Esse mundo não é tudo. E louvado seja o Senhor por essa bendita esperança. Amém. Por isso o versículo 38 fala, então, como eu falava, né, a princípio há um sentido de humilhação, mas Deus fala que o mundo não era digno desses homens. Vocês percebem a diferença? Então, embora no ponto de vista humano, coitadinho, pobrezinho, coitado daquele. Deus ele vê diferente. Do modo de vista, assim, esse mundo não é digno de você, filho, não é digno de você, filha. Vem para casa. Entra no gozo do teu Senhor. Tem coisas maiores e eternas para você aqui. Então, o modo que Deus olha não é o modo que o homem vê, não. Louvado seja o Senhor por isso. E a gente tem que ter essa certeza firme no nosso coração, meus irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando a perseguição vai aumentar a esse ponto, a esse nível contra nós. Um comentarista bíblico, Morris, falou que o grupo desprezado e maltratado de servos de Deus era de maior valor real do que todo o resto da humanidade juntos. Quando ele ouve Deus falar, esse mundo não é digno de você. Tremendo. Bom, irmãos, versículo 39 e 40, então, ele termina, né, falando o seguinte, versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então, olha só que tremendo. Ele está fazendo, né, uma revisão, né, uma recapitulação dos heróis da fé do Antigo Testamento. Mas ele fala uma coisa chocante aqui. Ele fala que todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Que promessa é essa? Messias, o Messias. Eles olhavam para o Messias como uma promessa de Deus que eles tinham certeza que ia se cumprir e eles não sabiam quando, né? Mas eles viviam naquela fé, naquela certeza, cada dia, certo, de que não importa o tempo que leve, essa é a certeza que nós temos. O Senhor nos ama, né? Ele salva o seu povo. Ele salva o seu povo. O Senhor salva o seu povo. Eles viveram nessa expectativa da eternidade, do céu, da glória de Deus. E é por isso que eles demonstraram essa fé. Incrível, né? Porque Jesus veio muito tempo depois para pagar o preço de toda a humanidade, dos seus pecados. Então eles viveram nessa fé, né? Olhando por uma promessa futura. E nós, irmãos, qual a nossa desculpa?
que Jesus já veio. O preço já foi pago. Nossos pecados foram todos apagados com o seu sangue. Irmãos, se esses homens e essas mulheres viveram de tal forma, nessa esperança, nessa expectativa da vinda do Messias, quanto mais nós podemos viver em fé, né? Fervorosos em fé, porque o Messias já veio e nós conhecemos ele. Ele habita em nós, irmãos. Nós temos promessas. Nós conhecemos o final do livro e sabemos que somos mais do que vitoriosos sobre Satanás, o pecado, o inferno e tudo. Quanto mais nós, irmãos. Qual é o tipo de fé que Deus pode esperar de nós? Não é verdade? Porque nós não temos desculpa. Nós temos até o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós podemos escolher apagar o Espírito. Nós podemos escolher não deixar o Espírito à vontade para nos guiar. Nós podemos fazer. Mas deveríamos não querer isso. Deveríamos escolher e falar: não, eu não quero isso. Se esses homens aqui, que não tinham o Espírito Santo habitando neles, eles viveram por essa fé, eles foram capazes de alcançar coisas tão gloriosas para a glória de Deus. Quanto mais eu, quanto mais nós, escolhido, amado, salvo pelo Senhor, perdoado por Deus, investido, selado com o Espírito Santo de Deus, da promessa. Irmãos, eu oro que isso seja um encorajamento para todos vocês. O versículo 40, ele termina falando o seguinte: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O autor está falando o seguinte: olha, eles são os heróis da fé que eu comentei até aqui para vocês, foram para nós exemplos, foram para nós uma ilustração, mas bem pequena, daquilo que Deus quer usar as nossas vidas. Porque eles esperavam por uma promessa para que nós temos, para que eles fossem aperfeiçoados por meio dela. Vocês estão entendendo? Em Cristo nós somos aperfeiçoados. Nós temos essa promessa que eles ansiavam. E eles não podiam ser completos até essa promessa ser cumprida. E nós somos, irmãos. Nós somos completos. Nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E foi muito tocante estudar esse capítulo, principalmente esse final, porque a ideia que o autor pinta para nós é como se fosse assim: esses homens e essas mulheres que demonstraram fé, é como se eles tinham uma fagulha de luz. Tudo que eles tinham era uma fagulha de luz. Só que uma fagulha, algo bem pequeno, era tudo que eles tinham. E eles são descritos aqui no Hall da Fé. Mas nós temos o sol da justiça brilhando sobre nós, irmãos. Nós temos todo o resplendor do Messias de Deus sobre as nossas vidas. Toda a glória de Deus repousa sobre nós, diz a palavra de Deus. Irmãos, esse é o ponto que nós somos abençoados em relação a esses heróis da fé. Nós olhamos para eles e falamos assim: ah, meu Deus, como eles conseguiram fazer, mas muito mais podemos fazer nós. Essa é a realidade. É isso que o autor está falando. O autor escreve esse capítulo para encorajar os outros irmãos, para falar: ei, acorda. Você conhece Jesus. Eles criam, mas não chegaram a conhecer. Não tinham essa promessa. E é isso, meus irmãos. Deus, Ele é fiel para completar a sua obra em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele, né? Sermos um povo de fé, não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias. Quando tudo é fácil, quando tudo é difícil, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando tudo é do jeito que eu gosto, quando tudo é do jeito que eu não gosto, eu vou escolher adorar a Deus, porque Ele é digno de adoração. Não importa. Não importa como eu me sinto, não importa como eu estou, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida, da nossa devoção, da nossa fé,
na nossa vida, né? Do nosso respirar. Amém? É isso, queridos. Eu gostaria de orar com vocês. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te damos, ó Deus, toda a honra e toda a glória que te é devida. Senhor, é um privilégio te conhecer, Senhor. Que alegria, Senhor. Que alegria inefável nós temos, ó Pai, por conhecermos o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. Senhor, quem sou eu, ó Deus, para que fosse amado tão grandemente? Senhor, quem somos nós, ó Deus, para ser, ó Deus, imputado, Deus, sem pecados, agraciado, Deus, com o teu perdão, Senhor. Senhor, como nós somos benditos, Senhor, por termos um Deus que veio dar a vida, Senhor, que não teve medo da morte, Senhor. O Senhor não veio matar, ó Deus, o Senhor veio dar a própria vida para salvar, ó Deus. E o Senhor nos chama para te seguir, Senhor. E o que a princípio parece um desafio tão inatingível, Senhor, se torna, ó Deus, algo tão maravilhoso, tão surpreendente, tão glorioso, Senhor, porque é Deus se movendo em nós, é Deus vivendo em nós, é Deus se revelando através das nossas vidas, Senhor. O Senhor nos escolheu para isso, Senhor. Nós somos teus, escolhidos por ti, Senhor, para sermos, ó Deus, a manifestação da graça de Deus a esse mundo, Senhor. A manifestação do teu amor a esse mundo caótico, doente, enfermo, cruel. Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda a cumprir a nossa missão, Senhor. Senhor, nós não queremos te louvar só quando tudo vai bem, ó Deus, quando podemos demonstrar a nossa fé da forma que queremos, Senhor. Mas nos ajuda, Deus, a demonstrar a nossa fé, Deus, mesmo debaixo de circunstâncias difíceis, Senhor. As pessoas estão nos olhando, Senhor, e nós queremos ser a Bíblia viva, uma Bíblia aberta, para que as pessoas possam ver em nós e olhar para nós e te ver, Senhor. Para que as pessoas possam te conhecer, Senhor. Senhor, tu és vivo hoje, Senhor. Nos enche com o teu Espírito Santo hoje, Senhor. Nos batiza no teu Espírito Santo hoje, Senhor. Nos batiza no teu amor, Senhor. Nós queremos esse poder do alto, Senhor, para falar do teu amor, Senhor. Precisamos desse óleo, Deus, para tirar toda a ferrugem, Senhor. Toda a letargia, toda a indiferença, Senhor. Não queremos viver para nós mesmos, Senhor. Há muitos aqui, Deus, que precisam desse bálsamo, Senhor, de cura na alma, Senhor, para ter a força que precisamos, ó Deus, para viver para Ti, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós concordamos contigo, Senhor Jesus, que disse: sem mim nada podeis fazer. Nós dizemos amém, Senhor, é verdade. Enche-nos, toca-nos, restaura-nos, cura-nos, transforma-nos hoje, Senhor. Faz a tua obra, cumpre o teu querer em nós, Senhor. Nos ajuda a sair daqui transformados, ó Deus, diferentes, ó Deus, renovados, fortalecidos, Senhor. E nos ajuda, Deus, a manter o nosso coração na tua palavra, Deus, nas tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a ser como um ferro afiando ferro. Nos ajuda a ser, ó Deus, como um corpo deve ser, conectados, Deus, e um cuidando do outro, um abençoando o outro, um se importando com o outro, Senhor. Porque tudo que acontece
na parte do corpo, Deus, e um membro do corpo, todo o corpo sente, Senhor. Então nós queremos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo, Deus, para recebermos do Senhor e para sermos usados por Ti. Então, eu oro, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.